aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá que tá. Tô empolgado. Coisas boas, de verdade. Notícias positivas. Temos muitas perguntas e também temos respostas. Hoje não vai ficar só algumas coisas no ar, não. Quero falar com vocês bastante sobre o Centrão 2026, articulações, Ciro Nogueira. Essa é uma matéria na madrugada de hoje, fresquinha. Enquanto vocês dormiam, uma lapada aí que o Ciro Nogueira tomou do Flávio Bolsonaro. Vamos falar sobre isso, alguns vídeos que aconteceram e, em especial, vamos falar de ideologia. Vamos trazer a ideologia para o debate, que tem gente que não gosta, tem gente que é pragmática. Nós que somos de direito não temos vergonha. Vamos colocar ela na mesa e vamos falar de um novo termo que vem nascendo. A turma aí vem forçando a barra com isso, que para mim não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Que é o eduardismo, né? Já existem os eduardistas. Já tá até na imprensa agora, vejam só, né, o que está acontecendo. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar mesmo nessa primeira parte. Tem algumas análises que saíram aí na imprensa sobre os governadores democráticos, várias sobre o Ratinho Júnior. Vocês precisam ver com quem Ratinho Júnior já está se encontrando. Vocês realmente precisam ver. E aí depois eu deixo que o Emílio Surita comente sobre isso. Na segunda parte, que eu nem sei se vai dar tempo da gente chegar lá, temos que falar de Trump, confusões externas, consórcio, anistia, PEC das prerrogativas, o PEC das blindagens, enfim, e mais um calhamaço de coisas. Vamos correr para ver até onde a gente consegue ir no vídeo de hoje. Mas vamos lá. Carlos Bolsonaro ontem, mais uma vez, e eu tenho certeza que ele deve comentar isso também hoje, que eu acho que é mais do que justo, é algo necessário, porque Bolsonaro continua preso em prisão domiciliar, com sua liberdade totalmente restrita, sem poder sequer falar nas redes sociais. E não tem motivo, porque tudo isso é decorrente das cautelares de um inquérito que Bolsonaro sequer foi denunciado, que é ao lado da questão da suposta coação internacional contra a justiça brasileira. E o Guneda denunciou Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fala assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro preso sem denúncia, enquanto o silêncio orquestrado e generalizado tenta comprar o que dizem ser o seu espólio eleitoral. Do mesmo jeito que ele tweetou anteontem, ele reforça mais uma vez. Mais de 3 dias de silêncio absoluto dos permitidos, mais de 54 dias de censura, tornozeleira e prisão sem denúncia contra Bolsonaro. Nenhuma denúncia, nenhuma justiça, só silêncio contra Bolsonaro. O sistema quer a morte de Bolsonaro, que está banido e preso por um inquérito que não foi denunciado. Até o presente momento, nenhum governador democrático falou sobre isso. O grande amigo de Bolsonaro, que vai visitá-lo na segunda-feira, ou seja, amanhã, o Tarcísio, tá calado, né? Quem sabe aí o nosso amigo Cadeirudo abre a boca hoje, né? Sobrar um tempo aí na agenda corrida dele. Tô cada vez mais insatisfeito com o Tarcísio, não é novidade para ninguém. Aí vamos lá. Ontem a Bela Megali colocou mais uma matéria no ar, né? Bolsonaro é aconselhado a escalar Flávio para conter ações de Eduardo nos Estados Unidos. A Thalita faz a pergunta de 1 milhão. Aconselhado por quem? Dê nomes, e não dão os nomes. E o Carlos fala assim, ó, eu estou sempre com meu pai e Flávio, né, como há poucas horas. Se eu repetir o que o velho nos fala, quando vemos essas notícias, serão 30 semanas de Jornal Nacional e Fantástico. O Carlos dá a entender que nada, o Jair fala que isso aqui é maluquice. Agora, para Bela Megali postar isso daqui, é porque nada, tem alguém aí da tropa do Centrão que tem esse interesse. E eu acho que não tá difícil de descobrir quando você olha para Valdemar, que diz que Eduardo quer matar o pai, quando você olha para Ciro Nogueira, que tá falando que é Eduardo que está dividindo a direita, e ambos aí estão muito satisfeitos com o Dudu. Então assim, é a cara deles, junto também com o Duda Lima, o próprio Kassab, Marcos Pereira, querer aí que alguém se intrometa no meio da conversa para dar uma segurada no Eduardo. Que inclusive isso já foi feito, não sei se vocês vão lembrar, no mês de julho, porque Bolsonaro ainda podia dar entrevistas. No mês de julho, Bolsonaro concedeu entrevista na tarde para o Poder 360 num tom e até acaba por criticar o Eduardo. E no final da noite,
ele dá outra entrevista para a CNN, jogando Eduardo pra cima e ainda falando que tem governador aí que tem que respeitar o moleque. E aí, o que é que quando você pega a timeline, depois, obviamente, eu fui checar, né, com as pessoas, e eu coloquei, inclusive, a timeline da imprensa, na primeira entrevista, que Bolsonaro critica o Eduardo, antes, ele teve uma conversa com o Valdemar e o Ciro Nogueira, né? Sim, toda pessoa está sujeita a ouvir muitas coisas. Aí, quando o Bolsonaro escuta o outro lado, que também foi noticiado na época, com uma conversa que, inclusive, o próprio Eduardo estava lá, e depois ainda tiveram aquelas trocas de mensagem, aí o tom muda. Aí o tom muda na entrevista da noite da CNN. Aí você vê, né? Olha para isso daqui. Bolsonaro preso de forma, no mínimo, irregular. Eu não vou falar o que eu penso porque eu não tenho advogado. Aí você vê Café com Ferri, amigo do Ciro Nogueira, leva o Ciro Nogueira no podcast dele, defende Ciro Nogueira nas redes sociais. Acho que tá na hora de Bolsonaro dar uma entrevista. Eu espero que isso aqui seja burrice, porque se isso aqui não for burrice, é você tripudiar de um homem de 70 anos, doente, facada, 7 cirurgias, atacado diariamente, desumanizado e preso injustamente. Se não for burrice, rapaz, eu não quero acreditar que isso aqui não é burrice. Porque Bolsonaro ele não pode falar. A quantidade de pessoas falando desse seu nome sob absolutamente controle. É Ciro Nogueira e Valdemar. E a turma do Duda Lima pautando a imprensa. Ninguém fala por ele. A verdadeira direita respeita o líder ou é torcida de internet? Saberemos em breve. Ele tá falando isso porque ele diz que tem pessoas, na verdade... Ele não tá incomodado com o Ciro Nogueira. Ele tá incomodado porque possivelmente tem pessoas na direita que não aceitam o Tarcísio como candidato a presidente. E isso aí estariam desrespeitando o Bolsonaro. Aí o Mafinha fala, né? Rapaz, tenham percebido um padrão nos milionários desta rede. Eles são tão burros que nem a gente, só que ricos. O grande segredo que eu ainda quero descobrir é como eles ficaram ricos sendo burros que nem a gente. Às vezes, Mafinha, o segredo tá na alma. Você tem uma. Será que o Ferri tem? Será que você está disposto a fazer o que ele fez? O céu tem um preço, né? E pelo jeito o dinheiro que o Ferri tem não vai deixar ele entrar. A Pâmela vai além, né? Só quem tá falando por ele é Valdemar Ciro Nogueira. O presidente pode dar entrevista, mas toda a imprensa está censurada previamente, sem poder entrevistá-lo. O Centrão vai dar bênção para que o Supremo libere-o, ao menos para uma simples entrevista? O Supremo sequer comenta aí desculpa, o Centrão sequer comenta que o Bolsonaro está preso injustamente, já deveria estar solto. Aí aqui, ó, o rapaz que fala em nome do Bolsonaro, lá na Jovem Pan. Por alguma razão aqui, meu Telegram não baixou o vídeo completo. Abrir aqui de novo pra ver. Deixar aqui. Vez ou outra tá dando isso agora no meu celular, o Telegram. Agora acho que vai. Escuta isso aqui. Não foi? Deixa eu dar pausa aqui no vídeo pra não gastar o tempo de vocês. Pronto, veja só. Eu sentei com o próprio presidente Bolsonaro, com o Flávio, nós já fizemos um mapa do país inteiro. O presidente Bolsonaro está consciente que não vai poder botar bolsonarista em todos os estados, ele tem que haver aliados. Eu me considero, eu não sou um bolsonarista, eu sou um Bolsonaro. Eu sou um aliado do presidente. Isso a gente realmente sabe, né? Você não é bolsonarista, você não tem valor nenhum. Tem preço. Valor você não tem. Você é surfista. E você, não é, a sua importância é que você tem um partido, verba, base, né, jogar contra. Pode atrapalhar muito. Então, às vezes, é melhor, né, um senador indicado por Bolsonaro e outro um maluco igual a você. Mas graças a Deus que você deixa claro que você não é bolsonarista mesmo. Você é centrão. Você é base do Lula. Ciro Nogueira é base do Lula. Tá lá o Fufuca. Ele não é homem para tirar o Fufuca do governo. Nem tirar a nomeação da Caixa do Arthur Lira. Você não é homem para isso. E eu acho que pessoas como o meu perfil possam somar em todos os estados da federação. E com certeza, se nós fizermos isso, nós teremos a maior vitória de um aglomerado de partidos com o mesmo pensamento, o mesmo ideal da nossa história. Nós iremos eleger aí mais de 40 senadores. Peraí, a gente vai ter uma vitória de partidos que têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal. Quando eu olho para todos os partidos do Brasil, eu vejo que eles não têm
nenhum ideal a não seja manter tudo como está. Todos são exatamente o que? Uma forma do sistema que controla o Brasil, esse regime tirânico que comanda o Brasil, manter as aparências e fingir que existe, né, uma pluralidade de ideias. Todos pensam igual. E quando você olha em especial para o partido do Ciro Nogueira, não existe partido mais sistema, mais golpista do que o dele. Porque ao longo da história do Brasil, após o golpe da República, você tem ali a divisão São Paulo e Minas, sendo que o Partido de São Paulo, principal, né? O Partido Republicano Paulista, que era o partido oficial da Bucha, se não me engano é o PRM, Partido Republicano Mineiro, enfim. Eles se unem lá em 45, após o LH-Menor, e vira a UDN, que a UDN depois vai virar a Arena, que era a base da turma lá de 64 a 79, que depois vira o PDS, não. PDS. E aí o PDS depois se desmembra, vai um lado virar basicamente o PFL, que o PFL virou o DEM, que o DEM virou União Brasil, e que agora se fundiu com o PP, e outro lado do PDS, que era o partido do Maluf, inclusive, vai acabar virando meio que o PP, que é basicamente o PP do Ciro Nogueira, que agora se funde de novo com a União Brasil, ou seja, a gente voltou àquela mesma união que tem desde que a República foi derrubada. Então, assim, realmente, essa união é a vitória total do sistema. São as pessoas que realmente todos pensam iguais. Então, assim, é impossível. É impossível a gente chegar em algum lugar assim. É impossível, é simplesmente impossível. Num país decente, Ciro Nogueira não é político de nada. Ele é político do Brasil, é indecente. O Ciro Nogueira só entrou no meio do governo Bolsonaro porque o Brasil é um país indecente. Porque foi necessário. O ideal era ter governado o Brasil com a equipe que estava desde 2019. Isso não aconteceu porque tiveram os percalços. E o Congresso não tem a mínima vontade de trabalhar, o que ficou claro ainda em 2019, quando o Rodrigo Maia sequer queria colocar em votação a MP 890, que era para reorganizar os ministérios, que vinha de vários ministérios lá da era Temer, Dilma, e falou, não, vamos deixar aqui as coisas um pouco mais enxutas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Nem isso o Rodrigo Maia queria pautar. Então não dá. Não dá para levar a sério uma coisa dessa, ainda mais numa bancada que tá o Felipe Dávila do Novo e o Beraldo do MBL. Você sabia que o Beraldo é do MBL, né? Não vai me falar também que tu tá surpreso, que tem mais de uns 3, 4 anos que o Beraldo é do MBL. Ai, meu Deus, é muita cara de pau. Aumentar a nossa bancada, que já é muito significativa na Câmara dos Deputados, aumentar a nossa maioria e eleger quase a totalidade dos governadores pelo país. Pois é. Pra fazerem o quê mesmo? Vai eleger esses governadores pra fazer o quê? Aumentar essa bancada pra fazer o quê? Aí aqui outro vídeo. Esse aqui ainda é mais cara de pau. A Pamela fala. Deixa eu dar play aqui no vídeo primeiro. Olha isso aqui. Nós não temos mais como admitir essa disputa inútil, radicida entre o centro e a direita, porque o nosso grande adversário é o presidente Lula. Tem que se aproveitar disso para se fortalecer nos últimos 3 meses. O Lula, 3 meses atrás, não era nem candidato à reeleição. Agora é um candidato competitivo, muito fruto dessas disputas internas entre a própria direita e o centro. E eu espero que isso cesse, porque o Brasil não pode prescindir dessa união do centro e da direita para que ele possa virar a página da nossa história de um governo tão ruim. O governo Lula é igual ao governo Temer, que é igual ao governo Dilma, que é igual ao governo Lula, que é igual aos governos do FHC. Nada mudou. Colocar vocês é só manter essa máquina podre. E você coloca, né, como se o problema fosse derrotar o Lula. E não é. Infelizmente não é, porque se fosse estava até fácil. E a prova disso, inclusive, foram as eleições de 2018. Gente, se o problema é só estar na presidência da República, por que a gente chegou na presidência da República e a tirania e a ditadura continuaram? Na verdade, não continuaram, elas só começaram a crescer cada vez mais com o apoio da imprensa. Olha tudo que foi feito. Porque era o governo de ocasião, então até eles têm mais argumentos, né, para falar que tudo tem que ser feito para proteger a democracia. Então, assim, chegar na presidência não resolveu. Porque a gente não está diante de um problema eleitoral.
Aí a Pâmela diz, né? Este aqui é o Ciro Nogueira. Quando está no governo Bolsonaro, diz que a condenação de Lula foi injusta. Quando está no governo Lula, quer ser vice do Tarcísio. Não que o Tarcísio queira, mas ele quer isso. E vou além. O discurso de despolarização dele não nasceu hoje, só vi meu post abaixo. Agora está rejeitando o bolsonarismo, mas quer os votos do bolsonarismo. Interessante, não? E o Renato complementa dizendo, e mais uma vez, ele vem com um papinho de que o grande adversário no regime de exceção é o Lula, o presidente cujo governo ele integra. Como o Lula é o grande problema se ele está no governo? Se o Arthur Lira fez a indicação para a Caixa Econômica Federal? Claro, temos de nos unir a eles, entregar tudo sem receber nada, além de escravidão e aniquilação. É um cínico. Todos os que proclamam a união da direita querem apenas a submissão dócil ao seu projeto de poder, vendido como pacificação aglutinadora. Venham e se submetam, escravos servis. É isso que dizem os moderados da política brasileira. Nenhum dos pregadores do evangelho da união da direita está disposto a ceder. Todos lançam ao vento o dogma da união da direita em benefício dos próprios interesses escusos. O chega pra lá de Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira sobre a vice de Tarcísio. Flávio Bolsonaro teve uma conversa com Ciro Nogueira, alguns dias, classificada por aliados como chega pra lá e até uma voadora retórica, né? Claro. O filho 01 de Bolsonaro deixou claro que o clã está acompanhando cada passo da articulação do senador nos bastidores para se emplacar como vice de Tarcísio de Freitas para o Planalto, ventilado com o suposto apoio do ex-presidente. Ó, eu acho que a gente tá falando de Ciro Nogueira querendo ser vice desde o primeiro semestre de 2024, que já saía na imprensa. Tem que pegar o Atlas certinho para ver em qual Atlas a gente já tá comentando sobre isso. E deu recado. Não haverá chapa de direita sem um Bolsonaro, com a aval do pai. Hoje, um ano e alguns dias das eleições, Michele é tida como a candidata mais forte da família para a missão. Após o bate-papo, nada amistoso, o presidente nacional do PP reduziu suas manifestações públicas e ficou mais recolhido que o de costume nos dias seguintes. E agora tá aí, né? Nervosinho. Aí você corta por o lacaio do Ciro Nogueira. Café com ferre. A disputa não é ideológica. A disputa é por poder. Pronto. Ideologia não presta pra nada, já percebeu? Sempre tem que tirar a ideologia do meio de campo. Esse é o Rafael Ferri. Aí o Flávio Gordon fez aqui um pequeno textinho que acho que vai direto ao ponto, na jugular, inclusive. Essa frase feita explica em parte a assimetria da luta. A esquerda usa o poder que adquire, em todas as esferas, para impor a sua ideologia, ou seja, o discurso pretextual que dá coerência e justifica, tanto prévia quanto retroativamente, a sua ação política. Aqui eu faço uma vírgula. Eu tenho uma discordância, assim, no diagnóstico do problema em relação ao Gordon. Ele acha que o problema é a esquerda. Eu acho que o problema é o liberalismo. No sentido do quê, né? É a elite financeira, é a oligarquia nacional que controla o Brasil. E o Lula é só uma peça nesse grande arranjo. Eu acho que essa elite financeira, oligarca, que comanda o Brasil, então você pega as famílias que comandam os bancos, os campeões nacionais. A gente pode citar aqui alguns nomes, mas para evitar a fadiga, vamos deixar isso daí de lado por hora. Então, essas pessoas, se vocês pararem para ver, elas fingem que não têm ideologia, e esse fingir é uma ideologia. Porque acaba sendo uma espécie de propaganda. Enquanto eles vão ocupar espaço na imprensa, a imprensa é deles no final do dia, né? A família Marinho, a família Mesquita, a família Frias, a família Saad, a família do Silvio Santos agora, que se você parar para pensar, né? Onde é que tá o Fábio Faria? Casada com a filha do Silvio Santos, que tá tocando aí o SBT. O Fábio Faria tá no BTG, ligado aos bancos, ao Dedé. Então, eles vendem uma ideia que eles são democráticos, que eles são pragmáticos, que eles estão interessados nas discussões reais, isso, aquilo, outro, mas eles possuem ideologia, que é o quê? O fortalecimento do seu grupo político, da sua casta. Porque o negócio é uma casta, não é nem classe, é casta, é tipo na Índia, sabe? Já nasceu o escolhido. Tudo que eles fazem é para favorecer o grupo deles.
É subsídio fiscal, é incentivo fiscal, é política econômica para abrir mais espaço, para fazer mais maldade, tudo isso daí. Então, essa é a ideologia deles. E eles ainda usam a máquina para quê? Para criminalizar a ideologia da direita. Eles permitem que a ideologia da esquerda exista, seja bacana, porque eles comandam a esquerda no Brasil, eles já domesticaram a esquerda no Brasil. Já domesticaram. Lula, pelo amor de Deus, gente, já estava lá em 2002 fazendo a cartinha pela democracia. Tinha tomado a paulada durante as eleições de 2002 do Soros. E no ano seguinte, 2003, primeiro presidente de esquerda do Brasil para valer, traiu o PT para ir pro Fórum Econômico Mundial. Notícias da época. Se eu pegar aqui, ó, vou mostrar aqui para quem nunca ouviu falar disso. A traição do Lula. Ou tá no mês de junho ou estará no mês de julho. Olha aqui no índice. Vamos olhar aqui juntos. Vou fazer assim, ó. Mês de junho, deixa eu ver. É a foto do Soros, se eu não me engano. Lula, FHC, os pais do entreguismo, talvez esteja aqui, mas deixa eu ver se aqui também. MST, Judiciário, CPI das ONGs, os pais das ONGs. Eu acho que tá aqui. Lula, FHC, os pais do entreguismo. Deixa eu dar um bisu. Tá, FHC, vai. É aqui mesmo. Soros afirma agora que o governo do PT tem que dar certo. Agora, né? Depois que já tinha sido eleito, dia 27. E aí a matéria falava que, ó, 2002, durante a eleição, Soros dizia que os mercados financeiros imporiam caos se os eleitores nas pesquisas não optassem pelo José Serra. Olha o mercado aí fazendo sua pressão. Aí o Lula, o PT, tinha criado o Fórum Social Mundial para contrapor o Fórum Econômico Mundial. O Lula deixou de ir para atrair a esquerda e abraçar o Soros, pedir perdão, me aceite no grupo. E aí, na época, começa, inclusive, a crise interna que lá na frente ia gerar o cisma na criação do PSOL. Governo defende ida de Lula a fórum em Davos. Igual agora, né? Ala do Haddad, entreguista, contra a ala do PT, os comunistas malucos, o Foro de São Paulo. Viagem de Lula a Davos, eleição no Senado e reformas dividem o PT. E aí quem estava reclamando na época, por exemplo, era Heloísa Helena, que se tornou opositora do Lula. E tá no rompimento do PT, foi pro PSOL. Militantes anti-globalização e MST pedem que Lula não vá para Davos. Então, assim, a esquerda já está domesticada. Então, o sistema valida a esquerda, cria o Teatro das Tesouras, aí tem um centrão, com seu candidato biônico, à esquerda, e tira qualquer força antiglobalista da mesa. Então, assim, a luta ideológica, ela não está só em você ter uma ideologia e vender uma ideologia para a imprensa. Quem controla o Brasil não vende a sua ideologia, ele coloca a sua ideologia na prática. Quem controla o Brasil vende a ideologia da esquerda como algo bom para validar o Teatro das Tesouras e vende a ideologia da direita como algo horrível. E assim que rola a disputa pelo poder. Já tá aqui, ó. Petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos. Lula está mais próximo de Davos que de Porto Alegre. Porto Alegre era onde ocorreu o Fórum Social Mundial. Enfim. Esse é o Lulinha. Mas vamos voltar. Aí o Gordon diz, né? Ocorre que os representantes dessa cultura política consolidada e autoconsciente, capaz de arrebanhar seus quadros de modo até intuitivo, pois todos partilham de uma comunhão imaginativa e simbólica, né? As pessoas na esquerda têm um certo ideário ali similar, mas não são todos também, existem cisões. Enfrentam gente com um tipo de raciocínio pueril e pseudo-realista representada por esse tweet do perfil Café com Ferri, né? É o isentão. Que imaginam ser possível uma política sem ideologia ou supra-ideológica. Ao contrário do que se passa com a esquerda, eis aí um exemplo claro de ausência de uma cultura política, justamente por não haver por detrás das ações dos agentes algum discurso e algum simbolismo que lhes dê coerência e senso de continuidade histórica. É um tipo de análise que opera uma separação radical e ideal entre o fazer político e o que se diz desse fazer, como se esses dois planos não fossem interpenetrados e mutuamente dependentes da assim chamada realpolitik. Quem vocês acham que vai ganhar a briga? Quem tem essa consciência ou quem não tem?
Quem sabe que ideologia e poder andam de mãos dadas, ou quem opera uma cisão teórica e ideal entre as duas coisas. Aí você corta 2026 para entrar no cenário global. O texto de Luiz Sérgio Henrique. Quem é esse cara? É importante saber quem ele é. Ele é o cara que edita as obras do Gramsci no Brasil. Sabe lá o Gramsci? Que eu lá falava do marxismo cultural. O nome do rótulo pouco me importa. É a ideia. Tomar o poder através de uma revolução cultural. Pois bem, aí esse cara escreveu um texto que ele mostra aqui qual é o grande temor dele enquanto um gramsciano, que escreve lá no Estadão, esse porta-voz do golpismo brasileiro, nação imperialismo. Tem 2 parágrafos aqui, o resto é só porcaria, mas aqui resume a ideia dele. Na verdade, especialmente neste seu segundo mandato, Trump indica como poucos o espírito do tempo. Vamos ver qual é o espírito do tempo de hoje, né? Cada nação, não importando o tamanho do seu território ou sua tradição política e cultural, deve ser grande de novo. Os soberanismos se disseminaram, para usar um termo nascido do outro lado do Atlântico. Lá, em vez do sonho unitário ou da perspectiva de associação política e livre circulação de bens e pessoas, o encerramento nos próprios muros, inexpugnáveis como fortalezas medievais. Ou seja, um ponto do espírito da nossa era é a defesa da soberania nacional, de verdade. Não é do globalismo. Não é essa luta fajuta do Lula. A superação do ideário nacional popular dos anos 50 ou 60, bem como do anti-imperialismo unilateral, que era sua marca registrada, ou seja, uma luta contra essas forças globalistas, habilita-nos a uma visão atualizada do cosmopolitismo. Olha só, o Brasil, diz o Gramsciano, quando você tira aquela luta nacional e você coloca agora, você tira esse pessoal todo, essa luta antiglobalista, o Brasil está apto a uma versão atualizada do cosmopolitismo, globalismo, né? O que é cosmopolitismo? Uma cidade cosmopolita é o quê? Que tem povos de diversos países morando, tipo aqui na Austrália. Tem brasileiro, colombiano, venezuelano, americano, italiano, europeu diversos, asiático diverso. Tá todo mundo aqui. É muito cosmopolita em todas as culturas. É isso que eles querem. O ponto de partida do que a esquerda defende é o Estado-nação. Vai ser parte do Estado-nação, que temos que ter os pés bem ficados e tarefas a resolver. Só que o horizonte, a direção que a gente tem que caminhar, é a inserção ativa no processo de unificação de um mundo hoje tremendamente fragmentado, a partir de alianças e aproximações, antes de tudo, com quem compartilha o apreço pelo método democrático e justiça social. O método democrático, eu acho que ele é personalizado no planeta Terra, mais do que ninguém. O que é o método democrático? O método democrático é resumido em 3 palavras. Alexandre de Moraes. Esse é o método da democracia. É o exemplo, é a personificação. É isso que o Luiz Sérgio Henrique defende. Isso que a esquerda quer impor. E a justiça social. São essas políticas públicas que estão destruindo o planeta. Então tá aí. De um lado você tem o espírito da era, que são as forças antissistema. Então não, tem que colocar aqui um projeto soberanista, realmente. Controlar o meio de campo. Peraí que as coisas não são assim. Vamos bater de frente com o globalismo. Do outro lado tá a galera querendo empurrar o globalismo goela abaixo. Qual lado você acha que o amigo do Ciro Nogueira, o ativista liberal Rafael Ferri tá apoiando? Com sua atuação política. Isso aqui é só um exemplo, porque aqui é o padrão quando você olha Faria Lima. E aí vamos voltar. Contexto histórico. Nacional popular dos anos 50 ou 60. Se você pega a história do Brasil, se você assistir o segundo episódio da playlist Auraci, eu relembro várias coisas que aconteceram. Quando você olha a história brasileira, nos anos 30, já estávamos meio que dominando a tecnologia do etanol. Fomos sabotados. Em 40, tentaram vir com a história da Ilha Amazônica. Arthur Bernardes nos salvou. Queriam, pegar a Amazônia para eles. Nos anos 50, teve a CPI dos Rockefeller, que é dos trolls do petróleo. Atuação lá dos magnatas da mídia para tentar sabotar a campanha do Petróleo é Nosso. Teve episódio do Walter Link, teve episódio dos Grandes Lagos. Tem o caso do início do desmonte do Código de Mineração do Brasil, já nos anos 50.
Começa ali com a chegada do Duro e tudo mais, que no final do dia isso resulta no quê? Da entrega do nióbio brasileiro para a família Moreira Salles. Então, assim, isso tudo ficou para trás. Eles conseguiram superar isso. E quando é que isso volta? Volta com o Enéas, volta com o Bolsonaro, e cá estamos nós. Aí a gente vai abandonar essa luta? É só derrotar o Lula? Derrotar o Lula e vai tudo resolvido, né? Igual foi o Bolsonaro que derrotou o Haddad, o presidente, e a gente não conseguiu resolver o Brasil. Aí, diante dessa confusão, né? O Emílio vem ponderar algo. Eu não baixei o vídeo do Emílio. Ô, diacho. Eu jurava que eu tinha baixado o vídeo do Emílio. Mas eu acho que eu compartilhei aqui. Ah, não, mandei o link pra mim mesmo. Aqui, ó. Veja só o que o Emílio disse. Costa, né? É um fanfarrão, sim. Ele é fanfarrão, mas deu uma notícia, deu uma entrevista aqui, e ele afirmou que não participará da reunião da próxima segunda-feira, quando o Tarcísio de Freitas, que vai encontrar o Jair Messias Bolsonaro, que é um encontro de amigos, mas que Bolsonaro, preste atenção, esse é o Tarcísio, tem chance de disputar a eleição de 2026, que é logo ali. Essa é uma declaração aí que muda de novo. Agora eu vou te falar uma coisa. O Valdemar também já falou de tudo, né? Isso aí. O Ciro Gomes. Ele já falou que o Ciro é interessante lá no Nordeste. Não é que vai apoiar. Vai apoiar o Ciro, apesar dos processos que ele tem. Pois Mas a política é dessa forma. Mas a frente ampla. A raposa, Não fecha a porta pra ninguém. É a frente ampla. Não é. Isso aí é o seguinte: você joga. Você já pescou? De tarrafa. Você já pescou, não? Já pesquei. Você é pescador? Não sou pescador, mas já pesquei com uma minhoca. Você Pacu joga. pequeno vai mandioca, Você pacu grande vai minhoca. você joga a vara e espera. Quem pegar, você pegou. Mas uma coisa é jogar a vara num rio de peixe, outra coisa é jogar uma vara no rio Tietê. O cara tá pescando erradão, né? O cara que fala que é do partido de direita. Vai dormir. Olha, eu vou na verdade. Isso aí, direita. Tô mentindo, Alba. Direita redonda. Tô mentindo, Alba. Isso aí, tá certíssimo. Ué. Mas O cara tá vai certo. pescar no rio Tietê, mano. Tá certo, mas é que a gente não sabe. Isso aí é o acordox. Por trás são os jantares. Tá pedindo em pizza. Quem é de direita? Quem que é É uma boa pergunta. Eu te pergunto agora. Qual direita? Quem é? Qual direita? Tá louca? Você quer a Você não direita? consegue nem definir. Você como eleitor. É verdade. Você não consegue definir nem quem é de direita, nem quem é de esquerda. Você acha que você vai escolher quem? É difícil. Então, Tem razão. É verdade. Tem é isso razão. aí. Se você não consegue definir isso, aí você tá perdido. O Daniel amigo. todo dia fazia uma chapa aqui, hoje não... E aí, gente? Quem é de direita? O que é ser de direita? Que direita vocês querem fazer parte? Acho que o Emílio colocou uma discussão extremamente importante. Extremamente importante. O Centrão quer porque quer emplacar algum governador democrático. Vocês poderiam me falar, nesses quase 8 anos à frente de seus estados, o que foi que Romeu Zema fez? Que pauta ideológica é de direita? O que Ratinho Júnior fez? O que Caiado fez? Nesses quase 3 anos, né, vai concluir agora, o que Tarcísio fez? Com certeza alguma coisa eles fizeram. Não é possível que não fez nada. Mas tu consegue perceber? Agora, se eu te perguntar assim, vem cá, tu podia me falar alguma coisa que Bolsonaro fez pra bater de frente com esse sistema apoio do Brasil? Eu imagino até as respostas que eu vou ouvir. E eu tenho certeza que já começou a vir um monte de coisa na tua cabeça. Tu consegue ver a diferença? Assim, que direita, cara? Aí vamos dar uma olhada nessa direita. Análise. Procura-se um candidato de oposição. Realmente, né? Porque até agora a oposição mesmo não tem. Porque o Ratinho Júnior do PSD, que tem 3 ministérios no governo Lula. Não é oposição, é base. O Caiado é do União Brasil, que tem 3 ministérios no governo Lula. Não é oposição, é base. O Zema, tudo bem, pode até fazer oposição. É igual a Anistia Light, né? É o Zema, é oposição light. Ou talvez já é dosimetria, né? Fingir que é oposição. E tem o Tarcísio, né?
do republicano. Também tem ministério no governo Lula. Mas enfim, aí o Caio Junqueira fala, né? Lula conseguiu, depois de um bom tempo, recuperar parte da popularidade que havia perdido. Por outro lado, foi a oposição que passou a acumular equívocos em série. Tá. Aí, olha pra isso daqui. Entre eles, a oposição permitiu que um deputado liderasse a partir dos Estados Unidos uma operação contra o Brasil. Mas peraí. Caio Junqueira, o que a oposição tinha que ter feito? Ido lá e colocado Eduardo no lugar do Charlie Kirk? Impedi-lo? Amarrá-lo? Dar um tiro? Era fazer o quê? Como é que você impede o Eduardo de fazer isso? Optou também por priorizar um projeto controverso como o da anistia. Opa, peraí. Além de atrelar essa proposta, uma PEC considerada assintosa, voltada à blindagem de políticos. Aí você vê como são as coisas. Como é que você tem um país... Assim, pensa o seguinte, harmonia entre os poderes. Como tem harmonia entre os poderes? Se um poder pode ir pra cima dos outros dois, da forma que bem entender. Da forma que bem entender. E a gente vai observando ao longo dos últimos anos que eles nunca vão pra cima em questões de corrupção, pelo menos não como o povo gostaria. Você pega o caso lá da cueca, o cara tava com o dedo na cueca. Cadê, rapaz? Até aguenta esperar mais de 5 anos aí pra ver se o processo anda. Já por crimes antidemocráticos, né? Vídeos gravados de opinião é cadeia. Então, não é que a oposição errou. E aqui é aquele olhar pueril, raso, de que a solução assim, é vencer a eleição. É vencer a eleição, ocupar espaço, cargo e ganhar dinheiro. É só isso. Não é resolver o Brasil. Priorizar um projeto controverso como a anistia. É porque é difícil pro Caio Junqueira, porque Caio Junqueira trabalha por Rubens Menin. E era comandado pelo João Camargo do Grupo Esfera. Então é um cara que tem preço. Ele precisa pagar as contas, né? Jornalista. Então ele tem preço, ele é do consórcio. Então ele não consegue entender que, às vezes, na vida, fazer o certo é um pagamento. E se você ainda é cristão, mesmo sabendo que vai dar errado, você tem essa obrigação. Porque a sua prestação de contas não é nem com seus eleitores, normalmente é com Deus, é com a justiça divina. Fala assim, cara, às vezes até com o seu eleitor, você tem que explicar pra ele, cara, o que a gente tá fazendo aqui é o caminho certo. É tentar salvar essas vítimas da tirania. Mas é difícil pro Caio Junqueira entender isso. Enquanto a oposição cometia esses erros, segundo ele, erros, o governo acertava. Pronto, Lula sensacional. Aí vai, chegou-se ao ponto da própria oposição se questionar, quem será o anti-Lula? Não sei, porque o ser anti-Lula, na sua visão, Caio Junqueira, é só ser outro lado da moeda, né? E até o momento, não há resposta clara. Aí tem aqui um dos possíveis anti-Lulas. Ratinho Júnior pode representar mais desafio para Lula do que Tarcísio. A análise também é do Caio Junqueira. Segundo ele, Ratinho Júnior, que está concluindo o seu segundo mandato, apresenta características que podem favorecer uma eventual candidatura presidencial. 44 anos, ele tem aprovação de 80% no estado. E possui uma agenda liberal, meu. Com um grande diferencial. Nossa, e a do Lula não é não, né? O Lula é o comunista. Né? Todo enquadra aí nos bancos. Um governador esteve, por exemplo, com dirigentes de 3 grandes bancos nos últimos meses. Olha só, o anti-Lula, gente. E o Lula teve com quantos? O Haddad teve com quantos? Caio ainda ressalta que a influência do pai do Ratinho, né, o apresentador Ratinho, com importante cabo eleitoral, pode fortalecer sua posição em disputa nacional. Beleza. Aí corta pro Estadão. Essa é ótima, que traz aí os bastidores. Hoje de manhã, fresquinha, 3 da manhã. Ratinho Júnior intensifica a articulação ao Planalto, descarta Senado e é visto como opção a Tarcísio. Ele diz que nos últimos meses está fazendo vários compromissos em outros estados, em especial São Paulo, mas ele está priorizando até o momento encontros com empresários e operadores do mercado financeiro. É o nome dele, operadores do mercado financeiro. É gente tipo o Rafael Confferri. Operadores do mercado. O que é uma... Já pensou? Parece que o cara tá assim, né? Ó, o botão... Ó, aumenta um pouquinho. Ó, abaixa um pouquinho. Aumenta aqui. É isso, é operador do mercado financeiro. É uma piada, rapaz. É um bando de gente aí que tá... Eu não quero ser processado, não. Use a sua imaginação. Auxiliares de Tarcísio avaliam que Kassab tenta usar Ratinho
como moeda de troca. Caso Tarcísio deixe seu cargo para disputar a presidência, Kassab poderia retirar a candidatura de Ratinho em troca do apoio de Tarcísio ao seu projeto político. Nos bastidores, comenta-se que Kassab quer disputar o Palácio dos Bandeirantes. Há ainda uma percepção no entorno de Tarcísio que Kassab atua para ser o vice numa possível chapa à reeleição em São Paulo. O arranjo pavimentaria o caminho para que Kassab concorra ao Palácio dos Bandeirantes em 2030. Porém, como revelou o Estadão, Tarcísio já disse a aliados que não há qualquer possibilidade de Kassab ser vice. Aí veja só o seguinte, ó. O Kassab já está pensando em 2030. E para o Kassab é justo utilizar o poder político que ele tem para o seu projeto pessoal e do seu grupo, olhando 2030. O Kassab pode. Não é derrotar o Lula, ele está pensando no projeto político dele. Já integrantes do PSD avaliam que, diante da indefinição de Tarcísio, Kassab tem se movimentado para viabilizar a candidatura de Ratinho junto a empresários e lideranças políticas. Eu não estou frisando o planejar 2030 à toa. Candidatura não é só ganhar eleição. Uma frase que tem várias interpretações. Mas enfim. Ratinho Júnior disse também que seria focado no trabalho como governador e que o PSD vai decidir se ele tem condições de representar um prédio para o país. Candidatura não é só ganhar eleição, é também posicionamento sobre o que você pensa do país e um plano de governo. Pois é. Quem vai compor o governo Ratinho Júnior? Quem seriam os seus ministros? Quais seriam o perfil desse grande candidato com agenda liberal? Aí você vê, ó, só no mês de agosto, Ratinho Júnior teve 17 compromissos fora do Paraná. Isso em 9 dias. Entre eles, encontros com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o Banco BTG, foi beijar a mão do Dedé e defenda. Vá e defenda. Ratinho Júnior foi lá pedir a bênção da BlackRock para vender o Brasil. Foi perguntar o que é que a BlackRock quer comprar. De preferência a preço de banana? Foi ou não foi, Adinho? Não, óbvio que não. Foi fazer investimentos. Investimentos diretos. É um nome bonito e polido para vender o Brasil. Defende aí, gente. O Lula, em Nova York, em 2023, quando a Haddad foi lá para lançar títulos da dívida lastreados em critério ESG, o Lula, que foi um negócio lá da época, no período da ONU, o Lula estava num jantar com a BlackRock. E agora o Ratinho tá lá pedindo a bênção da BlackRock. E o Tarcísio também. Adora a BlackRock. Inclusive, a frase célebre do Tarcísio é: dinheiro não tem carimbo. Então tá aí. Vá. Isso aqui é o anti-Lula, viu? Serve do BTG e da BlackRock. Isso daqui é o anti-Lula. Mas vamos falar de coisas boas, né? Candidatura não é só ganhar eleição. E aí eu peguei isso daí. Eu já sabia mais ou menos da resposta que eu receberia. Me perguntando algumas coisas para ajeitar meu pensamento. E para colocar ele de forma organizadinha, fui perguntar ao pai dos burros, o ChatGPT. ChatGPT. Por que podemos falar que, numa eleição, existe vitória na derrota? O que se ganha em concorrer, mesmo que você perca no final? Boa pergunta. Aí ele fala o seguinte, né? Tem algumas razões. Dá para colher alguns ganhos estratégicos, simbólicos, que serão úteis no médio e longo prazo. Vamos ver. Primeiro, construção de capital político. Visibilidade. A campanha expõe o candidato ao público, tornando-o mais conhecido. Narrativa. Mesmo na derrota, pode-se sair fortalecido se a performance for acima das expectativas. Exemplo, foi a surpresa da eleição. Um legado. Candidatos derrotados podem usar a votação expressiva como credencial para futuras disputas. 2. Fortalecimento partidário e de base. Mobilização. Campanhas treinam militantes, voluntários, lideranças locais. Você começa a montar uma base. Expansão da rede, porque você vai criar aliança, apoio, vínculos que permanecem depois da eleição. Legitimidade, mesmo sem vencer. Um partido que conquista espaço no debate ou votos significativos se consolida como ator relevante. Olha o PSL. Quero o Bivar. Olha o Valdemar voltando. Influência no debate público. Pauta. Candidatos levantam temas que entram na agenda mesmo sem assumir o cargo.
E vai ficar batendo até pro cara falou isso, num debate que Lula deu enquadro no Lula. Pressão política. Uma boa votação pode obrigar o vencedor a incorporar parte do discurso do derrotado. Ainda mais quando você compara o primeiro e segundo turno, né? Quantos no segundo turno abraçam a parte da agenda? Como foi o próprio Lula, trazendo a Simone Tebet, as ideias, a Marina também. Resultados práticos, recursos. Em alguns sistemas eleitorais, a quantidade de votos determina o fundo partidário, tempo de TV, negociação futura. Candidatos derrotados podem se tornar aliados estratégicos ou ocupar cargos em governos por conta da relevância eleitoral que demonstraram. Em resumo, na eleição, perder não é o mesmo que sair de mãos abanando. Muitas vezes, o derrotado ganha projeção, voz e poder de barganha. Isso pode ser decisivo para vitórias futuras. Futuras! Opa! Não só 2026, 2030, pronto. Porque se Kassab está pensando em 2030, eu acho que a direita também pode pensar em 2030. Né, Ciro Nogueira? Isso daqui foi só a introdução porque eu gosto de trazer as coisas para o mundo real, pro concreto. Aí eu perguntei, ChatGPT, trazendo um exemplo concreto. Eduardo Bolsonaro deveria ser candidato a todo custo? Caso as opções da chamada direita sejam os tais governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, pergunto por que Eduardo parece ser o único que realmente está disposto a abraçar uma luta ideológica e não se submete ao mercado financeiro, igual o Ratinho Júnior lá no BTG e na BlackRock. Aí o ChatGPT diz, entendi o seu ponto, você está partindo da ideia de que Eduardo Bolsonaro, ao contrário de nomes como Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, representaria uma candidatura mais ideológica, menos vinculada a compromissos com o mercado financeiro ou à lógica tradicional dos governadores democráticos que fazem política mais pragmática. Se formos analisar pela lógica que você chamou de vitória na derrota, a candidatura de Eduardo poderia sim fazer sentido em alguns aspectos. Primeiro, o que Eduardo ganharia mesmo perdendo? Você, é tipo assim, mulher, o não você já tem, o risco é ganhar. Ainda pode ganhar. Se ganhar, aí tem diversos ganhos, mas mesmo se não ganhar, tem ganho também. O que Eduardo ganharia? Manutenção da chama ideológica. Uma candidatura de Eduardo garantiria que o discurso mais combativo da direita permanecesse no debate público, sem ser engolido pelo pragmatismo de gestores estaduais. Consolidação de base. Mesmo que não vença, Eduardo pode medir sua força eleitoral, reforçar seu vínculo com o eleitorado mais fiel ao bolsonarismo e impedir que esse espaço seja ocupado por nomes mais moderados. Herança política. Se ele alcançar uma votação expressiva, mesmo sem vitória, se projeta como herdeiro direto do legado do pai, algo que pode ser decisivo no futuro. E fica bem claro mesmo, cara, foi isso daí, aconteceu, rolou, já não tem mais o que fazer. Poder de barganha. Uma votação relevante dá para o Eduardo peso nas negociações internas da direita e no Congresso, além de impor limites ao campo dos governadores. O risco de não ser candidato. Se a direita fica apenas nas mãos de governadores que jogam no campo pragmático, Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, o espaço ideológico pode ficar esvaziado. O eleitorado mais militante pode se sentir órfão, deixando de se engajar na campanha ou migrando para outsiders que levantem uma bandeira mais radical. No longo prazo, isso poderia enfraquecer a narrativa da direita como um movimento de ruptura, um movimento antissistema, reduzindo a uma alternância de gestores. Mesmo que Dudu tenha pouca chance de vencer na eleição nacional em curto prazo, sua candidatura pode ser estratégica para manter a chama ideológica acesa, marcar posição e preparar terreno para futuras vitórias. É o que eu estou perguntando. Esses seriam os ganhos de lançar Eduardo e mesmo que ele perca. E quais seriam os prejuízos na vitória dos governadores? Quais seriam os prejuízos para a direita ideológica se um governador democrático for eleito presidente em 26? Bom, dá para pensar nisso em termos de custo político-estratégico. Se um governador democrático assumir a presidência em 26, a chamada direita ideológica provavelmente enfrentaria alguns prejuízos, mesmo que em parte houvesse ganhos de curto prazo para a governabilidade. Primeiro, diluição da pauta ideológica. O discurso de ruptura contra o establishment tende a ser suavizado em favor de uma gestão técnica e pragmática. E por isso que eu perguntei lá atrás, nesses quase 8 anos, o que o Ratinho Júnior fez pela ideologia? Não era à toa essa pergunta, né? Temas caros à base ideológica, como críticas ao globalismo,
defesa mais radical da soberania, combate à hegemonia cultural da esquerda podem ser colocados em segundo plano. E aqui eu juro pra vocês, o texto do Granciano lá, falando contra a soberania nacional e a favor do globalismo, eu vi depois disso daqui. Eu falei, meu Deus do céu, véio, como as coisas se encaixam. Obrigado, Deus, por colocar esse texto na minha frente. Você vê que o cara, o chefe entende o que é direito no Brasil. É antiglobalista, é antissistema, é antijuristocracia. Sabe? Não é só antipetista. É o combate cultural. Enfim, tudo isso daí poderia ser colocado em segundo plano. 2. Um enfraquecimento da militância. A militância mais combativa pode se sentir traída ou desmobilizada, já que não veria no governo uma luta cultural clara. Parte da base poderia se afastar da política institucional ou buscar novas lideranças fora do sistema. Consolidação da lógica do mercado. Um governo mais alinhado ao mercado financeiro tende a priorizar reformas e políticas de estabilidade econômica, o que é positivo em termos de gestão, mas pode afastar a direita de sua narrativa anti-establishment. Imagina aí, a direita trazer o BTG para dentro do Palácio do Planalto. Não dá, né? Isso pode gerar a percepção de que a direita entrou no jogo e deixou de lado a promessa de mudança estrutural. 4. Redução do espaço para a direita ideológica no debate. Com a presidência ocupada por alguém que governa de forma pragmática, o espaço público para vozes mais ideológicos se estreita, já que a mídia e setores institucionais tendem a legitimar o presidente e marginalizar opositores da própria direita, como é o governo Lula. E a mídia tem a tendência de dar espaço para vozes da oposição mesmo, né? Tipo assim, um PT. A galera vai ficar relevada aí ao silêncio. E qualquer coisa que você tentar fazer, como é que a imprensa vai vender? Olá, ó, os bolsonaristas se uniram com o PT. Os bolsonaristas são tão radicais que nem no governo de direita eles conseguem fazer nada. Eles provam que eles não são de direita, eles só querem o poder. Vocês acham que a imprensa vai ou não vai vender essa narrativa? Isso cria um dilema. Apoiar o governo, mesmo sem identificação total, ou se colocar na oposição, correndo o risco de fragmentar o campo da direita. Em resumo, né? Se um governo democrático chegar ao Planalto, a direita ideológica pode perder protagonismo, narrativa e militância engajada, mesmo que o campo da direita, como um todo, mantenha o poder. Isso significa trocar a chama de movimento por uma gestão mais previsível, o que a longo prazo pode enfraquecer a identidade do campo ideológico. E aí que temos agora Eduardo Bolsonaro. E uma matéria que saiu na imprensa, fui citado nessa matéria, viu? Felizmente, só me reconhecem como youtuber, né? Não sou jornalista, mas tudo bem. Eduardo Bolsonaro semeia bases para 2026 e projeta bolsonarismo mais ideológico. Deputado briga com o Centrão e tenta realinhar grupo radical que se reunia em torno de Olavo de Carvalho. Enquanto que eu já deixar o PL disputar o Planalto à distância, ele agrupa ao menos 20 deputados eduardistas. Pronto. O eduardismo não é a primeira matéria que sai na imprensa, né? Na verdade, já teve outra já. Já nasceu aí, gente, agora. Tinha o bolsonarismo, agora tem o eduardismo. Ah, meu Deus do céu, velho. Mas, enfim, eu acho que quando você fala... Olha que coisa curiosa. Quando você fala de bolsonarismo e você pensa no Jair, vem várias ideias na sua cabeça e coisas que você espera. E, curiosamente, quando você fala de eduardismo, você também consegue pensar em várias ideias. Basicamente as mesmas de Bolsonaro, né? Assim, o mito copia e o mito cria e o filho copia. É tipo isso, né? Não inventou nada até agora, Eduardo. Tá copiando do pai. Tem que dar... Se quiser realmente, né, assumir o papel de líder, tem que dar um próximo passo, né? Chegar aqui, com tudo já pronto e continuar... Eduardo, não tô menosprezando o teu trabalho, fora do Brasil nem nada, mas aí é fácil, né, campeão? Tem que botar a bunda na cadeira aí, dar uma estudada, se atualizar, pegar as experiências internacionais. Cara, botar a mente a bunda na cadeira. Você tinha que pegar o Pro 2025 e ler, do início até o fim. Por mais que não tenha relação com o Brasil, mas para entender o que é um projeto estruturado. E, obviamente, lá dentro tem muita coisa também que é aplicável e expande o horizonte de consciência e de questionamentos. A própria questão econômica, né, que eles discutem muito bem lá,
como eles discutem a questão da China, não como um simples problema financeiro, assim, de ganhar ou perder dinheiro, mas como questão até de soberania nacional e segurança interna. Isso dentro da economia, tá dentro do Plano 2025. Então, assim, é uma concepção muito maior que o debate público brasileiro, por exemplo, a imprensa não vai comentar. Mas, enfim, né? Aí vem lá a turma da Folha falar assim, ó, ligado a líderes da ultradireita no exterior e protagonista da crise tarifária entre Brasil e Estados Unidos, Dudu ganhou musculatura entre os setores mais radicais da direita. Só tem radical, viu? Desde fevereiro, né, os Estados Unidos, eles buscam se projetar como líder de um braço mais ideológico do bolsonarismo, com um discurso que rejeita acordos e dispensa alianças políticas com o Centrão. Mentira. Eduardo não rejeita acordos. Eduardo rejeita acordos ruins. Eu duvido que se você propor para Eduardo um acordo que é bom, ele não vai topar. Assim também como Eduardo não dispensa alianças políticas com o Centrão. O que Eduardo dispensa é entregar os votos para o Centrão em troco de nada. Aqui já tem desinformação. Mas vamos continuar. Eduardo já disse a interlocutores que estou a disputar a presença 26, uma revelia do pai. Ao mesmo tempo, Dudu semeia as bases e aglutina em torno de si um grupo que, segundo aliados, reúne entre 20 e 30 deputados federais e estaduais com quem tem afinidade. Segundo interlocutores, parte deles pode deixar o PL e o seu fundo eleitoral para se filiar a uma legenda danica com o filho do ex-presidente. Procurado, Dudu não respondeu aos contatos da reportagem. O objetivo do Dudu é manter no clã o espólio eleitoral de Bolsonaro. Ele calcula que se um candidato como o governador Tarcísio for eleito, o bolsonarismo estará enterrado enquanto movimento político. Dudu cogita se lançar à presidência para manter o movimento vivo e para eleger uma bancada de bolsonaristas, fortalecendo este grupo para 2030. Aí agora eu pergunto para vocês, ele está errado? O Kassab pode pensar em 2030, o Dudu não? Dudu tem chances de ganhar. E se não ganhar, também tem vitória na derrota. Ele tá errado? Eu passo pano bem, Eduardo. Eita, que eu passo pano bem demais, viu, velho? Tá louco, mano. Eu tiro leite de pedra. Mas o pior que eu falo, assim, né? Eu tô brincando passar pano, mas você vê, né? Refute o que eu disse. Com lógica. Sem gritaria. Vai lá e coloca. E o que eu falo eu mostro, né? Que é fácil até de entender. A postura mais radical de Eduardo resultou em um afastamento de aliados, com críticas a dirigente do Centrão em troca de farpas com o Valdemar, né? Oh, meu Deus, esse Eduardo tá demais. Aí você vai ver, né? O Ciro Nogueira e Eduardo falaram ao telefone há cerca de um mês, quando o Ciro fez um apelo para que Dudu focasse artilharia contra a esquerda e poupasse aliados de suas críticas. Mas por que será que ele tá criticando algumas pessoas, hein, Ciro? Aliados. Super aliados do Ciro Nogueira. A conversa ocorreu antes do novo episódio com Valdemar, que disse que ele ajudaria a matar o pai se insistisse em se lançar ao Planalto, ao que Eduardo classificou como canalice, né? Olha como Eduardo, né, é radical. Eduardo reagiu chamando Valdemar de canalha quando Valdemar acusou ele de matar o pai. E o radical é o Eduardo. O radical é o Eduardo. Aí esse parágrafo é sensacional, ó. O filho 03 costuma ser acusado de dividir a direita. Líderes dizem. Líderes. Já tem líderes agora à direita, viu? Líderes. Que o deputado expõe publicamente divergências do grupo e impede a construção de acordos para avançar em temas considerados cruciais para o bolsonarismo. Como anistia. Peraí, mas não tem anistia, tem dosimetria. Não tem anistia, é dosimetria. Que acorda, irmão! Acorda! Líderes dizem... Que líderes, gente? Me diz aí. Líderes da direita. Eduardo está de da direita. É brincadeira isso, velho. Ai. Eduardo desistiu de retornar ao Brasil por temer ser preso. Oh. É mesmo, é? É porque não há certeza não, né, Folha? Ainda tem a chance dele não ser preso.
Ao passo que o Supremo fecha o cerco em torno do deputado, ele chama o Brasil de ditadura e alega que o Centrão é inimigo do bolsonarismo. Tarcísio tem sido um dos seus principais alvos por seu nome favorito do Centrão para 26. Isso aqui realmente é verdade, né? É realmente o favorito. Ele atribui uma eventual candidatura do Tarcísio ao establishment. Por trás do discurso antissistema está uma tentativa de realinhar o grupo. Né? Aí vem essas malucas da imprensa. Ai, que se reunia em torno do Olavo de Carvalho e segue a linha do Steve Bannon, uma rede de líderes da ultradireita mundial. Pó. Assim, o mesmo Eduardo agora tem conversado com legendas menores para tentar viabilizar esse projeto presidencial. Para isso, conta com parlamentares, com empresários e com um ecossistema midiático. Um ecossistema. Inclui nomes como Kim Paim e Paulo Figueiredo. Agora você vê, né? Na hora de citar empresário, não cita o nome de ninguém. Na hora de citar o ecossistema, não tem nada. Não tem nenhum ecossistema. Tem as tias do Zap maluca na rede social, os tios do churrasco, os primo e prima, e só. Aí me bota lá meu nome. Parece que tem que botar um alvo na minha testa, ó. Persiga aqui, rapaz, esse rapaz. Persiga o oreudo. Menos mal dos parlamentares, a imprensa fala, né? O deputado estadual de Minas, o Caporeso, pediu para ser listado como o primeiro da lista dos eduardistas. Busca uma vaga no Senado, destaca a importância do filho de Bolsonaro no trabalho de base. Desde que Jair resolveu se lançar candidato, uma das pessoas mais importantes para organizar a rua era o Eduardo, assim como nas redes era o Carlos. Ele afirma que, caso Jair não consiga reverter a inelegibilidade, o melhor nome é Eduardo. Outro nome a se aproximar é o deputado estadual da Bahia, Leandro Jesus. Deve vir como deputado federal. Em Mato Grosso do Sul tem um Polon. Ensaia sair para governador se Eduardo concorrer à presidência. Ele está às turras com o próprio partido, desde a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, oriundo do PSDB, né? Por que será, né, Valdemar? O Cabo Bebeto, do Pele de Alagoas, faz cor ao nome de Eduardo como plano B a Jair. É a nossa segunda opção, sem sombra de dúvida. Falando de política e tudo mais, você vê que a direita, em especial a direita Silvio Grimaldo, a direita dos Olavete, né, Chorona, eles ficam aí reclamando, né? Ah lá, ó, Bolsonaro, vai botar o filho lá em Santa Catarina, bababá. Os caras nem moram em Santa Catarina, mas tá chorando porque eles odeiam o Bolsonaro, né? Tá traindo a Carol de Tony, a Júlia Zanata e pipipi, popopô, BBB. Gente, essa pesquisa tinha sido feita e o Duda Lima tá tendo que engolir a seco, porque fez uma pesquisa e viu que realmente o Carlos Bolsonaro era um canhão de votos. Isso já se sabe há pelo menos 2-3 meses. 2-3 meses. E a nova pesquisa tá ali, ó. Carlos Bolsonaro lidera intenções de voto ao Senado por Santa Catarina. Jogo é jogo, treino é treino. E a treta tá ali, ó. Enquanto a turminha da lacração destila ódio e preconceito gratuito, o povo catarinense mostra nas pesquisas que prefere coragem e compromisso com o Brasil. Tudo aquilo que falta na velha política e sobra na família Bolsonaro. Aí a direita intergaláctica pira. E para não perder a prática, essa mesmo é a última coisa, só para não ficar na dúvida, Valdemar resolve dar mais uma entrevista. Aí eu pergunto para vocês, o Valdemar não foi questionado sobre isso. O Valdemar resolveu falar de livre e espontânea vontade que Bolsonaro confidenciou para ele, que se deu arrependido por isso, por aquilo outro, que ele falou isso durante o Fica em Casa, que foi prejudicial para ele e tudo mais. No que isso daqui ajuda? Bolsonaro revela arrependimento a Valdemar. Valdemar, tu já parou pensar que se Bolsonaro quisesse revelar isso pro Brasil, tinha que dar pro Brasil? Eu não aguento, velho. Sabe? Não vem me falar que isso aqui é o que o Valdemar tá gagadão. Isso aqui é tudo proposital. Tudo proposital. Mas é isso, né? Ganhando, ótimo. Mas se perder, ganho na vitória. O choro é livre. Quem estiver achando ruim, morde o cotovelo. Porque a turma do Centrão deixa claro que o objetivo deles não é salvar o Brasil. Não é nem tirar o Lula. O objetivo deles é alcançar o poder. É só isso. Se eles não conseguirem alcançar o poder, é o seguinte. Lula 4. Governo Lula 4.
Tu acha que o Centrão não vai ter ministério? Ciro Nogueira não vai ter ministério? Não vai ter indicação? Republicanos do Marcos Pena não vai ter? PSD do Kassab não vai ter? O Centrão é o Centrão desde sempre. O Centrão é sempre governo. Qual governo? O Centrão vai estar lá apoiando. Não dá pra manter, né, esse teatro pra sempre, né? Uma hora a turma cansa, né, Ciro? Uma hora a turma cansa. E o povo tá muito cansado, e eu acho que cansado com direito. Eu sei que eu fico por aqui, na minha passada de pano diária. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. Se você não sabe a história do Lula, dá uma lida lá, tu viu, tá no Atlas de junho. Lula, FHC, os pais das ONGs, uma coisa assim. Dá uma lida lá, história bacana, história interessante. Teve dossiê na época também, mas não sabia que foi um episódio específico. Se tu voltar aí no tempo, mais ou menos, olha ali, fazer uma matemática, tu se encontra, né? Pensa, hoje é o 2164. Aí calcula quantos dias até o período de junho de 2023. Aí tu subtrai 720, então, sei lá, subtrai 720 na data pra ver. É mais ou menos aqui. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!